Pau é saudação, pau é ancestralidade, pau é reverência. Esse podcast, em parceria com a Cultine TV, é um programa para saudar e celebrar com os nossos. Meu convidado de hoje é um carioca, filho e pai de cearenses, pedagogo, escritor e doutor em educação. Sua atuação profissional desenvolve pesquisas sobre culturas brasileiras. Seja bem-vindo, professor doutor Luiz Rufino. Obrigado, Babá. Uma honra estar aqui com o senhor. O senhor sabe da carinho, amizade, né, consideração que eu tenho por você e também por tudo que o senhor agrega, né? Então, para mim é uma honra muito grande. Que ótimo. Bom, como eu costumo começar, eu queria saber um pouquinho do Luiz Rufino, sim, mas do Luiz também, para que as pessoas conhecessem também um pouco de quem é esse cara. Então, eu sou filho de pai e mãe cearenses, né? Meus pais nasceram numa região do Ceará que eu brinco, falo que é uma espécie de encruzilhada entre o pé da serra e o sertão, porque eles são de uma cidade no pé da serra, mas que rapidinho você está ali na região do sertão do Canindé, o famoso sertão do Canindé. E meus pais são retirantes, né? Então eu sou a primeira geração nascida no Rio de Janeiro. A família do meu pai é uma família que tem uma tradição dos homens terem relação, cuidado, trabalho com gado, é uma família de vaqueiros. Meu pai, inclusive, foi uma criança criada para ser vaqueiro. Meu bisavô, avô do meu pai, seu Antônio Rufino, foi um grande vaqueiro da região. E meu pai não se torna um porque essa atividade ela cai em declínio e isso vai ao encontro da dispersão de uma leva de nordestinos muito grande para Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. E a família da minha mãe é a família de lavradores, gente que cuida de roça, casa de farinha, enfim. E eu vou nascer na região do Estácio, ali no pé do Morro de São Carlos, numa rua chamada Santos Rodrigues. Estácio famoso pelos nordestinos, famoso pela macumba também carioca, com Tata Tancredo, né? Mas eu vou muito pequeno para o subúrbio do Lins de Vasconcelos, né? E no Lins eu sou vizinho mesmo de uma casa de um babalorixá famoso, o senhor deve conhecer, seu Paulo de Oxalá. Então, cresci ali na cola do terreiro de São Paulo, de Oxalá, e num tempo onde todo mundo era macumbeiro. Eu falo isso, né? Parece que é um exagero, mas a gente tinha uma relação muito grande com pessoas praticantes da Umbanda. Minha mãe era uma costureira e eu via a diversidade de praticantes de terreiros com as roupas que chegava para minha mãe fazer em casa. Então, eu sabia qual que era a roupa do Tupiara, da casa do Caboclo Ventania, do terreiro da Vovó Maria Conga, eu sabia qual que era a roupa do Candomblé, né? Então tinha esse repertório. E vou muito pequeno ainda, né, com uns 10 para 11 anos, para Madureira, morar na rua Buriti, né? O senhor conhece bem aquela região, somos vizinhos. E a Buriti, ela tá na subida do Morro da Congonha, fundos do Morro do Cajueiro, e a minha chegada em Madureira muda radicalmente a minha vida, né? Porque a gente sabe o que é Madureira, o acontecimento que é Madureira. E Madureira me trouxe uma possibilidade de ter um entendimento sobre uma formação na relação com a cultura muito grande. Então foi muito arrebatador. Eu fui fazer escola normal logo depois, e acho que até nesse período que a gente até se conhece, né? Carmelador. E nesse mesmo tempo começo a conhecer as coisas ali. Então começo a conhecer o Morro de São José, conheço com Dona Su. O mestre Darcy tinha um ano que tinha partido quando eu conheço Dona Su. Depois conheço a Serrinha. A gente sabe das dificuldades que tem com os trânsitos ali e tal. Mas começo a viver o cotidiano de uma formação, até mesmo na escola, onde você convive com um neto de uma Yalorixá, com um sobrinho de um compositor do Império. E é esse acontecimento. Todo dia no Mercadão de Madureira, né? Todo dia tá atravessando a linha do trem. Todo dia tá indo vou para Portela. Que Portela é essa? É o outro lado e tal. E essa relação, né, com esse espaço muda radicalmente a minha vida, porque me faz mais ou menos encontrar um lugar que tem muito a ver com tudo que eu faço hoje. Então, para falar da minha vida, falar da minha formação, ela tem esse lugar de aconchego no trânsito, na dispersão e no acolhimento no território também. Entendi. Esse é o Luiz Rufino. Luiz, você tem as esquinas, as encruzilhadas, a roda e os terreiros como formação.
E tem um vasto trabalho sobre saberes afro-brasileiros, sempre com foco na educação. Acho que não só eu que sou babalorixá, mas todo mundo que está acompanhando, assistindo a gente, se interessa muito em ouvir suas falas sobre o terreiro, não só como espaço de fé, mas também como espaço de formação. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Então, eu sou um pedagogo de formação, né? Mas o meu olhar para a educação é um olhar que ele está muito vinculado à educação como um acontecimento comunitário, principalmente, e como um acontecimento que ele, de uma certa forma, desafia uma relação profunda com o tempo e com a memória. Então, a educação, ela não é um fenômeno de promoção de uma mobilidade individual, mas sim de um fortalecimento da experiência comunitária. Nesse sentido, o que a gente tem mais percebido é que a comunidade ela é fundante disso que a gente está chamando de uma formação educadora. Quando eu começo a ter, desde muito pequeno, uma relação com esses espaços, que está muito pautada na amizade, no afeto, no cotidiano, né? Então, assim, eu, por exemplo, me vi criança muito pequeno, com o seu Paulo de Oxalá me pegando no colo e me botando na frente de um tambor, sem eu nunca entender o que era isso. E entrei ali porque a mãe de seu Paulo, Dona Teca, tinha um bar na frente e entrei para comprar uma Coca-Cola, né? Então, como é que é esse negócio? Que de forma sensível esse cara sabe te mostrar qual é a referência, qual que é a relação profunda, que isso não precisa fazer sentido para você agora, mas num dado momento isso vai te acolher. Então, para mim, isso acaba organizando uma pedagógica, um percurso educativo, um percurso formador. E a minha experiência também como filho, eu acho, de pessoas que têm uma espécie de desterro, né? Porque os retirantes, eles não saem, eles não migram com um desejo, né, de mudança somente, né? Tem uma série de circunstâncias. Eu acho que também me leva a estar sensível a essas escutas de pessoas que precisam inventar mundos, porque, de uma certa forma, os seus mundos estão sendo violentados. E, para mim, sempre foi isso. A roda, a esquina, o terreiro, o barracão, seja o barracão de fé, de festa, de folia, de trabalho, a roça, né? Então, esses espaços são espaços inventores de mundo, espaços que erguem mundo. E não é possível a gente viver num mundo sem que a gente consiga imaginá-lo, né? E sem que a gente consiga aprender a estar em relação com ele. Eu acho que esse é o grande ensinamento que, por exemplo, as comunidades de axé nos dão. Elas nos dão um grande ensinamento político, pedagógico, de aprender a conviver com um mundo que precisa ser inventado, alimentado, ritualizado, invocado diariamente, né? Então é nesse sentido que, por exemplo, a gente vai pensar que educação não acontece somente na escola. Também acontece na escola, mas lá não é o único espaço, e eu diria talvez nem o melhor para que ela aconteça. Mas é um espaço importante, socialmente falando, que nós precisamos também disputar para que ele esteja num diálogo honesto, responsável com tantos esses outros espaços formadores. Então, até mesmo a minha experiência com Madureira foi muito radical nesse sentido. Como é que você está num espaço de formação de professores? Como é que você está, às vezes, pensando a formação de um futuro professor ou pensando o acolhimento de um estudante, se você não sabe ou não reconhece, não credibiliza que muitas vezes esse menino ele é um mestre, ele é um mais velho na sua comunidade. Então eu acho que é nesse sentido, né? Eu não gosto muito das teorias do fim do mundo. Eu prefiro as teorias de erguer novos mundos para que a gente possa vislumbrar mundos justos, solidários e possíveis muito tomados de esperança, de fraternidade. Então eu acho que o terreiro é, de uma certa forma, uma síntese disso. Aulas com o professor Luiz Rufino, vou até tomar uma água. Também aproveitar aqui para dar uma olhada na palavra. Você fala muito essa coisa de
trazer o corpo para o centro da roda, né? A gente está falando quase isso aí. Você coloca sempre seu corpo como fundamento da educação. Também queria te ouvir sobre isso, mas assim, a gente focar nessa perspectiva de descolonização dos corpos. Pois é, Babá, eu acho que essa é a discussão, talvez uma das discussões mais emergenciais, porque ela parte de um lugar que é primordial para a gente entender esse projeto de mundo que a gente tem plantado aqui há mais de 5 séculos, que é o seguinte: esse mundo aqui, tal qual ele foi colocado para a gente, apresentado, e eles querem que, de uma certa forma, a gente entube ele como um signo, um símbolo perfeito do desenvolvimento civilizatório, ele não seria possível sem que existisse um pacto, uma contratualidade que extermina existências, né? E esses extermínios de existências, eles são basicamente pautados em 3 perspectivas. A racialização do mundo, então raça, racismo são fundantes, né? Tem uma contratualidade que é de gênero, patriarcado, heteropatriarcal, né? Então constitui também essa diferença entre qual é um mundo que é possível para homens, mulheres e para aqueles que, de uma certa forma, buscam também desafiar esse caráter binário, né? E um terceiro ponto que seria essa dicotomia humano-natureza, né? Então, o senhor, como mestre das sabeças terreiro, é autoridade nisso. Por exemplo, quando a gente fala de Ossan, eu Ossan, eu não estou falando de uma metáfora, eu estou falando que a folha é o orixá e que Ossan é fitomórfico, é um ser folha, né? Então, como é que é ser folha? Isso reorganiza a nossa relação com o mundo. E aí, esse mundo ele só existe nessas contratualidades se ele se manter atacando corpos, violentando corpos, né? Assassinando, humilhando, encarcerando, né? De uma certa forma, objetificando e tantas outras formas de violência. E a gente esquece que, assim, que se você pega uma criança, isso é muito radical, que é via o corpo que a gente experimenta o mundo, que a gente desafia o mundo, a gente tem curiosidade com o mundo. As crianças no terreiro são um ótimo exemplo para isso. Por que você está fazendo isso? Mas por que é isso? Ah, mas Exu que vai comer? Quem é Exu? Mas isso é uma pedra, não é Exu? Né? Então como é que é essa brincadeira de imaginar e de sentir outras possibilidades, né? Para mim, né, tirando todo esse projeto que ele promove muita promessa para a gente, é sempre promessa de salvação, promessa de um mundo melhor, mas que é muito violento com a liberdade, a gente precisa pensar o corpo como um lugar mesmo de memória, de assentamento ancestral. Então essa palavra é importante. O corpo é um lugar de sacralização, não numa dicotomia com o profano, mas com valorização profunda do que a vida pode nos oferecer. E é nesse sentido que a educação também acontece. Se a gente tivesse que falar sobre educação, se perguntasse para mim, Luiz, em que palavra você definiria educação? Eu diria vida. Educação é um sinônimo de vida. A gente não pode pensar a vida como uma abstração. Toda e qualquer vida, ela quer um corpo para montar, para brincar, né? Então, isso é importante. A folha, ela quer ser cantada porque ela quer despertar como corpo. O animal, ele é ritualizado porque ele desperta como um corpo que vai ser comunitário, né? O morto, ele é cantado para ele se aconchegar num corpo, para ele brincar, para ele confiar experiência com a comunidade. Então, o corpo, ele é fundante, né? Me parece que se a gente pensasse o corpo como um lugar de vibração da educação, como uma prática de liberdade mesmo, a gente teria um mundo mais responsável, mais justo com a diversidade, né? E não à toa que eles batem muito forte nessa retórica: sai desse corpo que não te pertence, sai desse corpo que não te pertence. Só Jesus expulsa não sei o que do corpo das pessoas, onde, na verdade, as tradições antigas do planeta, elas estão falando assim: toma teu corpo, vai brincar, vai fazer festa, vai ser feliz, confia a tua comunidade, canta teu ancestral, sonha com um amanhã justo, né? Seja a promessa daqueles que já estavam aqui antes. Então é nesse sentido. Mais aulas com o professor Luiz Rufino. Eu queria fazer uma pergunta que é
Ela é bem... Eu gosto de provocar, gente. Por que pedagogia das encruzilhadas? Então, é bacana o senhor me perguntar isso, o senhor me dá uma oportunidade de falar isso, talvez em primeira mão, assim, no ponto de vista de um registro, ainda ter a Courtney como essa parceira, né, que é uma das grandes instituições da memória negro-africana na diáspora, que é o seguinte, Babá, o senhor sabe, o senhor acompanhou esse processo, né? E aí é importante eu falar que Babá Dário é uma pessoa que me acolhe em um dado momento da minha vida importante, cuida de mim, me dá caminho, e um dos caminhos que foram apontados foi nesse processo de trabalho da formulação da pedagogia das encruzilhadas. E eu vou contar um negócio aqui que algumas pessoas sabem, mas talvez não tenha registro disso ainda. Um dia, no terreiro do Senhor, né, num rito de imolação para Exu ia comer, tinha uma criança, que hoje é uma mulher, né, estava linda e danada, curiosa, e o senhor certamente, eu não vou perguntar se o senhor sabe quem é, porque o senhor sabe, sua sobrinha, Bia, né? Bia tá ali, Tava aqui assim, gente, só pode ser a Bia. fuxicando, querendo saber e tal. E alguém ali, muito na dinâmica da coisa do axé, falou para ela assim, Bia, vai para lá, sai daqui, né? Porque aqui não sei o que a gente sabe dessa dinâmica, como funciona, é importante que se fale isso. Não é porque é criança, é porque naquele momento a gente sabe que, por exemplo, uma criança, um menino que é um axogum, ele estaria participando. Então, Eu acho que ela não era nem... ela não era iniciada, né? Nesse tempo ela era muito nova, ela devia ter uns 6 anos de idade. E aí, ela, do jeito dela, né, de Ansan, falou assim, mas por que eu tenho que sair daqui? Por que eu tenho que sair? E alguém falou assim para ela, porque Exu vai comer. E ela falou assim, ué, mas Exu, quem que é Exu? E eu, nesse momento, abaixei no pé dela e falei assim, é aquele ali. E ela olhou na minha cara e falou assim, olha, você não tá vendo que aquilo ali é uma pedra? Tão louco, aquilo não é Exu, nada, aquilo é uma pedra. E naquele momento, o assentamento de Exu, um dos assentamentos era um oberó com uma pedra, um portão. E ela falou que é uma pedra. Eu falei, então, Bia, aquilo ali que você está vendo ser uma pedra, parece ser pedra, mas não é pedra. Aquilo ali é Exu. Inclusive, quando Exu come, é um momento ótimo para a gente conversar com ele e trocar ideia e falar, pô. Ela falou o quê? Eu falei, fala o que você está precisando, o que você acha bacana e tal. E ela ficou meio me olhando assim desconfiada, mas caiu no meu papo e saiu. E aí tem a cerimônia e tal. Quando acabou, a gente sai dali e o pessoal tá levando as coisas, arrumando e tal. E eu passo pelo barracão, né? O pessoal que não conhece o barracão tinha um muro vazado, né? E eu tô escutando uma vozinha assim, ah, seu Exu, seu Exu, seu Exu. E sabe o que ela manda, Babá? Na época, a mãe dela estava grávida da irmã. Da Giovana. E ela manda assim, seu Exu, eu não quero dividir quarto com o neném. Eu já sou uma moça. Eu não quero dividir quarto com o neném. Neném chora, neném vai ficar acordado à noite. Dá para mim. E naquele momento, me teve um caos assim. Sim. De eu ouvir aquilo e eu falar assim, cara, Exu é um problema da existência, entende? Porque quando ela está ali falando, não é uma metáfora, não é uma brincadeira, não é uma retórica lúdica. De fato, Exu está ali. Exu, na boca, invocado, ele se faz com presença. E aquilo ali me impactou muito. Eu já vinha com muitos estudos, né, sobre cultura afro-brasileira, principalmente sobre o jongo, e me implicava muito essa ideia da linguagem. E naquele momento eu falei assim, cara, olha só, Exu existe. Nesse momento aqui que a gente conversa, alguém deve estar dando de comer a Exu, e isso é o que faz com que esse acontecimento, essa dimensão seja grandiosa para a gente realmente marcar um contraponto numa ideia de um mundo que deseja ser único, que deseja ser monológico, monocultural, monorracional, né? Então, a perspectiva da encruzilhada, porque tem muita gente que pensa que encruzilhada é um signo da diversidade. Eu penso, a partir
desses repertórios do axé que a encruzilhada é o próprio corpo de Exu. Então, assim, onde Exu come é um indicativo potente de que há uma invenção de mundo a partir dele. Então, que história é essa? Que a colonização venceu, que o mundo acabou. Se o Exu está comendo, se as crianças estão brincando com Exu, se Exu está vindo para acolher a comunidade, fortalecer, para fazer festa. E aí eu também não estou romantizando, não estou falando que está tudo resolvido. Sim. Mas é importante que a gente está pleno em jogo, em relação. Como se fosse uma capoeiragem. Sim. Eles estão dando uma pernada de lá, a gente está saindo e está dando uma cabeçada. Ou está caçando um espaço para ocupar. Então a pedagogia das encruzilhadas ela vem muito disso. E aí é um projeto que vai crescer, né? E aí num outro ponto, se a gente vai ver tudo que organiza a ideia de educação, basicamente organiza a ideia de Exu como uma potência, como uma força da existência. Diálogo, corpo, diferença, caos, dúvida, a ideia mais potente para Exu, dúvida, né? Então a pedagogia das encruzilhadas ela vem desse padê aí. Gente, e Beatriz continua não querendo dividir quarto com a mulher, tá? Exu não ouviu, entendeu? Pelo menos ouviu e não atendeu. O Exu falou, resolva esse problema. Exatamente, que é porque ela até dele, né? Isso deixou o problema comigo, que até hoje ela fala, tio, não quero dividir quarto com ela. Ai, Beatriz já tá uma mulher com 17 anos. E já iniciou. Pois é, pra gente ver como é que as coisas são, né? E tem uma coisa, Babá, que o senhor me oportuniza nessa conversa aqui, que é o seguinte, quem é o autor da tese de Exu é Exu. Sim. Quem é o autor da teoria de Exu é Exu. Eu não sou absolutamente porríssima nenhuma. Eu sou o cambono mais vagabundo que ele fala assim, ó, toma um gole da minha cachaça aqui e vai lá. Entende? Então, assim, é importante que a gente diga isso, que a gente reconheça que quando se canta, quando se roda um padê, quando se faz um orô, né, tem todo um repertório de autoria de mundo. Né? E eu acho que uma pedagogia das encruzilhadas é também trazer com muita responsabilidade esses interlocutores, né? E as grandes referências nesse mundo, que são os babalorixás, as ialorixás, né? Os mestres e mestras da cultura que, de uma certa forma, nos oportunizam ter acesso a esses repertórios como repertório de conhecimento. Vamos embora. Luiz, a gente fala sobre ocupação de espaço de poder, né, de decisão por parte do povo preto. Né? Você está dentro das universidades há quanto tempo? Né? Eu conheci você fazia escola normal, então vamos pular essa parte. O povo está querendo saber a minha história, a minha idade. Mas a gente fala muito sobre reintegração de posse. Como você vê o momento que a gente vive na cultura, na política, na educação? Qual a importância de uma organização de ocuparmos de verdade espaços que nos foram negados? Babá, eu penso com toda honestidade e firmeza que a gente tem na história social brasileira um legado de aprendizagem que o movimento social negro nos cedeu, né? Que é de pensar ações afirmativas, né? E a gente precisa pensar essas ações afirmativas em diferentes campos, né? E aí há um campo das ações afirmativas que é sim um campo epistêmico, né? Há um campo que é um campo do saber, há um campo que é um campo, de uma certa forma, da reparação na reserva, né? De espaços de acesso a oportunidades que ao longo da história brasileira, elas não têm sido distribuídas de forma justa. Então, a história do Brasil, ela é uma história muito pautada no abuso, né? Na métrica mesmo do poder colonial, que é, de uma certa forma, violador de inúmeros direitos. Então, a gente precisa discutir isso. A gente precisa discutir que esse Estado, né, democrático de direito, como a gente gosta e a gente precisa defender, né, a gente tem visto isso muito recentemente, o quão frágil é,
ele também tem raízes profundas numa estrutura de uma sociedade colonial. Então, não é à toa que a gente tem enfrentado ainda hoje, por exemplo, grandes conglomerados que têm suas ancestralidades também numa herança colonial. E é necessário que a sociedade brasileira possa fazer esse debate público de forma franca, de forma honesta, porque o mundo é compartilhado. Isso o terreiro nos ensina, na ecologia do terreiro, né, na relação profunda com a vida como diversidade. Esse mundo é compartilhado. E para ele ser compartilhado e que todas as vidas possam, de uma certa forma, desfrutar num estado de plenitude, é necessário que exista uma distribuição de oportunidades para a gente experimentar essa vida. E na sociedade brasileira isso não acontece. Então, me parece, né, que é mais do que necessário a gente fortalecer essa defesa. Eu tenho batido muito, eu não gosto de ideias de promessa, de salvação, de milagre. Eu rompi há muito tempo com essa escolástica da catequese. Eu gosto muito da acentuação da responsabilidade. É necessário que a gente tenha uma responsabilidade em debater que nesse mundo contratualizado, por exemplo, no paradigma da raça e do racismo, é necessário ações focadas, ações reparadoras, ações afirmativas que, de uma certa forma, possam apontar um desenho de um horizonte mais justo. E esse horizonte também não é papel daqueles que estão desfrutando do privilégio dizer qual que é, né? Então, a gente precisa se colocar num ponto de vista de debate, mas aqueles também que desfrutam dessas condições de poder e privilégio também se colocar numa condição de aprendizagem, né? Então, me parece que a gente vive isso, né, como um lugar onde muitas conquistas já se deram, mas é necessário sustentá-las, mantê-las e ampliá-las. Porque do outro lado há também tendências muito malfeitoras mesmo. Vamos usar esse termo, malfeitoras mesmo, no que tange o direito à existência, uma existência plena, diversa. É isso. Bom, eu tenho uma hashtag que você deve conhecer, que é Se Não Fosse o Candomblé. E eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que vem aqui bater esse podcast. Eu acho importante, eu costumo dizer, se não fosse o candomblé, para mim, por exemplo, não sei o que seria da minha vida, né? O candomblé é minha filosofia de vida, ressignifica a minha vida, é o lugar que eu me entendo, né, enquanto ser humano. E eu queria dizer, se não fosse, vou ampliar, se não fosse o candomblé, o axé, o culto tradicional, a umbanda que você tanto citou, o que seria do Luiz? Eu acho que eu não seria essa pessoa aqui que conversou aqui com o senhor agora. Porque, na verdade, assim, o candomblé ele foi um espaço de acolhimento da minha existência, né? A umbanda foi um espaço de cuidado, né? A filosofia dos orixás, de uma certa forma, foi um espaço e é um espaço de aprendizagem ética, estética, política, poética, que sempre foi muito generosa comigo, né? Então, assim, eu fico até emocionado, assim, porque você é uma dessas pessoas que ocupam um espaço também nessa trajetória, e é muito bonito, com toda a sinceridade, quando a gente consegue sair de um lugar de pensar o eu para pensar a comunidade, para pensar o coletivo. E me parece, Babá, se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor. O senhor é uma autoridade no assunto. Que o orixá, ele nos convoca a uma sensibilidade de perceber o mundo como uma floresta encantada. Para pegar aqui uma deixa do grande médico, do culto, onde não adianta você ser só uma árvore, você só um bicho, você precisa estar ecologicamente enredado.
né? Você precisa estar enredado. Então, esse sentido de ser floresta, esse sentido de ser xirê, esse sentido de, por exemplo, diante mesmo de um despedaçamento, você ter uma força que essas matriarcas tiveram de reposicionar como rito cotidiano de cuidado, de memória profunda. Isso é de uma política absurda, né? Que me parece que, por exemplo, o próprio Brasil ainda tem muita dificuldade, porque quando ao falar de política, pensa sempre numa métrica brancocêntrica e ocidentalizada, né? Então, assim, quando você pensa que um PAO é uma política, porque a gente convoca a um lugar de escuta, de silêncio de si, mas na relação com o todo, eu acho que é isso que o candomblé, como a grande cultura, a grande filosofia de orixá no Brasil, né? Porque os nigerianos gostam de falar muito isso, né? Os orixás são planetários. Eu acho isso bonito. Eles são planetários. É uma inteligência cósmica. Então, no Brasil, essas comunidades se formaram diante de um trauma profundo, diante de uma tragédia existencial, para recompor uma trajetória de aprendizagem, de ensinança. Eu sou muito grato ao orixá, aos orixás, por me permitirem ser como fosse um estudante que vai lá, às vezes não é o melhor, talvez estudante, não sei se eu estou aprovado ou reprovado, mas eu acho que isso não é o mérito. Mas está indo lá. É o estudo contínuo, né? Tudo contínuo de si, né? Então eu acho que seria isso. Assim, é uma pergunta muito difícil, essa pergunta. Quando essa pergunta foi feita, que eu perguntei, eu comigo mesmo, eu fiquei com medo de não saber responder. E aí acho que respondi bem, que deu um vídeo de sei lá quanto tempo, que a gente teve que partir em 3, e é um dos vídeos mais acessados na minha rede social quando eu falo Se Não Fosse Candomblé. Aproveitando isso, queria que você deixasse aqui os caminhos para que as pessoas te achem em suas redes sociais, pode falar tranquilamente, porque as pessoas conversam e aí depois querem saber como é que eu acho ele, como é que... Não, maravilha. A rede social que eu mais uso é o Instagram, né? Que é rufino.luiz7 no Instagram. E lá eu compartilho um pouco das coisas que eu estou pensando, brincando, fazendo. No mais, os livros eles estão publicados, a maior parte, pela editora Mórula. Tem também livros publicados pela Bazar do Tempo. Eu acho que é isso. Pelas redes conseguem acessar. Pois é. Pela rede devagar, olhando para cá. Rufino.luiz7. Né, o Instagram, o pessoal me encontra lá e lá a gente consegue brincar de bater papo. Tá certo. Eu conversei aqui com o Luiz Rufino, é um papo maravilhoso esse podcast. Obrigado por você ter aceitado vir bater esse papo. E aí, como você é um cara da educação, que vive educação, respira educação, queria que para finalizar você deixasse uma mensagem para os seus alunos, não só os seus alunos, mas para a galera de educação também, professores, formadores, que eu acho importante. Pois é, eu penso que a educação no Brasil ela tem uma tarefa que é maior, né? Que é a principal tarefa educadora nesse contexto que a gente está, que é praticar uma descolonização, né? E aí vão me perguntar, mas o que é essa tal descolonização? Eu acho que em termos educadores é a gente aprender a imaginar, ensaiar, exercitar um outro mundo possível com aquelas comunidades que foram violentadas historicamente por essa esfera de terror, né? Então, no Brasil, a palavra que eu firmo para a educação é nos lançarmos a um lugar de aprendizagem, de invenção de outros mundos. É isso. Mais um podcast aqui com o Luiz Rufino. Já vou fazer um convite para a gente escrever um livro juntos, hein? Tô gostando disso. Achei. A gente vai lançar em julho um livro com a Dona Helena Teodoro, Renata Souza e a Wanda de Omolu, Babá Dailton e Equete Sim, um time de respeito. E aí já tô fazendo um convite aqui, o próximo vai ser com o Rufino, se ele aceitar. Vai ser uma honra. Obrigado, gente. Axé.